A palavra de Deus diz assim, que quem crê verá a glória de Deus. E você deve estar se perguntando, mas Deise, eu creio e não vejo. E se Deus ele é comigo mesmo, por que eu estou passando por isso? Por que essa situação não muda? Por que essa falta, né, de coisas, essa falta de suprir? Por que essa ansiedade no meu coração? Por que essa preocupação? Por que essa enfermidade? Se Deus é comigo, por que Ele está permitindo isso acontecer? Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Então hoje Deus quer usar a minha vida para falar com você. Sabe, muitas vezes os problemas têm costume de nos cegar. O problema, ele tem algo que nos impede de enxergar o feito de Jesus. Sabe, tudo que Deus tinha para nos entregar, Ele já entregou por meio de Jesus. E a sua palavra está recheada de bênçãos ali, dizendo que é nosso por direito. Nós que cremos, nós que entregamos a vida para Jesus. E muitas vezes isso não está acontecendo porque eu estou deixando o meu problema ser maior do que Jesus na minha vida. Você sabe que tudo aquilo que a gente dá atenção devida maior se torna a nossa, como que eu posso te dizer? Quando a gente dá atenção maior para o problema ele se torna maior para a gente e Deus vai diminuindo. Então, para onde meus olhos estão voltados é o efeito que está fazendo na minha vida. Quando Deus diz que a gente tem que crer que a gente foi curado, que a gente foi liberto, que nós somos prósperos, que não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar, tá tudo como Ele deixou, e a gente olha de uma forma externa, tá tudo tão fora do lugar, tudo tão bagunçado. Quando Ele diz isso, Ele fala que nós temos que aprender a andar na fé. Nós temos que aprender a andar em fé. E fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E muitas vezes eu creio mais no que eu vejo do que na palavra de Deus. Deus ele tem nos chamado a se aprofundar mais nas suas verdades, porque a gente está muito raso em relação ao que Deus está dizendo. E o Senhor não nos chamou para andar no raso. Sabe, a palavra de Deus diz, renovai a vossa mente, tem a mente de Cristo. Como que eu tenho a mente de Cristo? Lendo a palavra, lendo o que Ele deixou, lendo o testamento, gente, que Jesus nos deixou, que é nosso por direito. Só que não basta só eu ler, eu preciso ler e sentir aquelas palavras. Aquelas palavras têm que fazer um efeito até se tornar verdade. E eu tenho que combater o bom combate com elas. Eu preciso aprender a olhar diante das minhas dificuldades, olhar diante dos meus problemas e dizer como Jesus disse para a montanha, arrasta-se daqui e lança no mar. Então olha para esse problema, seja doença, falta de dinheiro, falta de oportunidade, relacionamento, e diga, decreta, não aceito, não é verdade, verdade é o que o Senhor diz. Eu sou curado, eu sou liberto, eu sou próspero. Combate o bom combate combatendo com as palavras de Deus. A palavra de Deus diz que tudo só faz efeito se eu estiver nele, se eu estiver em Jesus. Gente, eu anotei um negócio aqui tão interessante. Diz assim, cadê? Aqui. O mundo espiritual, ele age e reage em função da manifestação de Jesus Cristo. Existe uma autoridade sobre o nome de Jesus. Existe uma autoridade sobre o Espírito de Jesus. E mora dentro de nós. A palavra de Deus diz assim, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem da terra será desligado do céu. Então, muitas vezes, gente, porque nós andamos na nossa dúvida, andamos na nossa incredulidade, andamos muitas vezes no que vemos, nós estamos impedindo nós mesmos de usufruir aquilo que Jesus nos deu acesso. E Jesus está nos convidando hoje, dizendo, ei,
Autoridade não está sobre o que você está vendo, a autoridade está sobre o que você libera, o que você fala, o que é verdade para você e o que é mentira para você. Se você crê que esse problema é maior que ele vai continuar sendo maior, ele vai continuar sim te amedrontando, até você criar coragem em Cristo Jesus e se posicionar e dizer: ei, cancelo, acabou. No nome de Jesus, isso aqui não tem mais poder sobre a minha vida. Isso aqui não é verdade. Jesus disse que eu sou, que eu posso. Jesus disse que eu sou curada, que eu sou liberta. E eu creio nessa verdade. Gente, a gente precisa aprender a usufruir daquilo que Jesus nos deixou. Sabe, precisamos parar de terceirizar aquilo que está exigindo um posicionamento nosso. A gente muitas vezes, por causa do evangelho, por causa das pessoas, por causa do que achamos, a gente gosta de vitimizar diante de problemas que muitas vezes fomos nós que criamos. Mas como assim, Deise? Eu não vou ficar criando problema para mim. Eu não quero ficar levando essa vida que eu estou levando. Você está querendo dizer que eu estou criando isso? Sim, estou dizendo que você está criando isso sim. Porque a palavra de Deus diz, renovai a vossa mente. Ou seja, não está gostando do efeito? Muda. O que você está falando, o que você está liberando. E não é Jesus que vai descer do céu e mudar isso. Porque o que ele tinha que fazer aqui, ele fez. Se você não sabe como isso vai acontecer, a palavra de Deus está aí disponível para você ler. Gente, tem tanto tesouro, tanto ouro, que muitas vezes a gente fica mendigando para os outros, que a Bíblia está ali, está com a mão esticada querendo te entregar. O que Deus diz? Meu povo perece por falta de conhecimento. Traduzindo, meu povo perece porque não me conhece, não se relaciona comigo. Gente, nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus. Ele nos chamou para reinar. E se ele nos chamou para reinar, por que estamos vitimizando? Por que estamos dizendo, ó céus, ó vida? Se ele falou, ei, abra a boca, profetiza. Lembra de Ezequiel? É Ezequiel, né? Que ele vai lá no vale lá dos ossos secos. E Deus diz para ele, por acaso podem reviver esses ossos? E Ezequiel responde, tu é que sabe, Senhor. E ele fala, profetiza, libera, fale para o teu problema. Então, muitas vezes, gente, a situação não está mudando, não é porque Deus não quer que mude, não. A situação não está mudando porque o que você está vendo é o que você gosta, é o que você quer. Porque, gente, se eu não quero o que está acontecendo, se eu não quero a vida que eu estou levando, se eu não quero estar ouvindo o que eu estou ouvindo, alguém tem que mudar. E esse alguém sou eu. Esse alguém é você. E existe uma autoridade sobre a sua vida. Não quero essa doença, cancela no nome de Jesus. A palavra de Deus dá poder no meu nome. Mas eu preciso crer, eu tenho que falar e crer. Crer de verdade. E o falar, o profetizar não é... Eu profetizo de manhã, ai, que o dia abençoado, Deus não sei o quê, Deus e isso e aquilo. E meio-dia eu tô reclamando. Meio-dia eu tô murmurando. Não adiantou de nada. Não adiantou de nada, porque eu falar com a minha boca vibrar só problema, eu vou atrair aquilo que eu tô vibrando. Eu preciso de alinhamento. Eu preciso alinhar o que eu falo com o que eu sinto. Eu lembro que eu falava bem assim pra Deus. Que eu ficava, tipo assim, reclamando, sabe? De, ai, Deus, eu não tô feliz assim, não tá legal dessa forma, não era assim que eu queria, não era nesse lugar que eu queria estar. Aí, falando, reclamando. E Deus quieto, ouvindo, né? E eu ficava, Deus, mas tipo assim, eu falo as coisas pra você, mas nada muda. É tudo a mesma coisa. Aí Deus falou assim, sabe por que nada muda, tudo é a mesma coisa? Porque você não tá falando o contrário do que você quer. Você tá falando, porque eu não queria estar assim, eu não queria estar aquilo.
e você continua se mantendo no lugar. Porque o dia que você falar, eu sou, eu quero, tá feito, aí você vai ser transportado para outro ambiente, para outro lugar, para onde você deseja. E muitas vezes isso está na nossa reclamação. A gente muitas vezes reclama de uma situação que a gente está vendo, porque realmente aquilo ali está nos deixando cansada, achando que aquilo ali vai mudar. Não. Gente, meu filho está passando por uma situação difícil. A vida fica falando, pô, mas você não ajuda em nada porque você não presta para nada? Fala o contrário. Filho, você é abençoado, você é próspero, você vai se dar muito bem na sua vida. Filho, você vai alcançar o objetivo, você vai casar, vai ter filhos lindos. E eu falava para Deus, mas Deus, como é que eu vou falar isso? Não é o que eu estou vendo. Ele falou, porque não é sobre o que você vê, é sobre o que você acredita, é sobre o que você crê. Na minha palavra não está dizendo em nenhum momento, fala mal do teu filho, fala mal do vizinho, fala mal do teu chefe, fala mal do teu marido, fala mal disso. Não está escrito isso na Bíblia. Na Bíblia está dizendo, abençoe tanto as pessoas que você ama como os seus inimigos. Só que a gente faz tudo ao contrário, mas a gente quer o reino. A gente quer que Jesus reina sobre a nossa vida, mas não tem como, gente. Por quê? Porque eu preciso me alinhar com o que Deus fala. As coisas de Deus têm que fazer sentido para mim. Então, tá vendo por que muitas vezes o problema não mudou? Por que essa doença não saiu? Por que não foi liberto de verdade? Por causa dessa falta de alinhamento, de vibrar ao contrário. Deus falar uma coisa e você fazer outra. Então, gente, para finalizar, se alinhe com Jesus. Conheça Jesus. Tenha intimidade com Ele. Vá buscar nele o teu propósito. O que Ele quer de você diante dessa situação? Qual é o posicionamento que Ele quer que você tenha diante disso? Porque muitas vezes, gente, a tua vitória, muitas vezes aquilo que você tanto almeja está por trás de um perdão. Muitas vezes está por trás de um posicionamento seu, como Davi, de ir lá naquele campo e matar Golias. Porque às vezes a gente, por causa do medo, por priorizar o problema, a gente enxerga isso de uma forma tão grande que quando você corre para Jesus, quando você busca Jesus, você vai entender que aquilo ali não era nada. Muitas vezes aquilo ali se tornou tão grande porque você permitiu que ficasse grande. Teus olhos estavam voltados só para aquilo ali. Gente, como vocês viram, eu compartilhei com vocês aqui que eu tô lendo o livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Gente, eu super indico para você aí que tem vontade de entender o ser humano, estudar o ser humano, porque eu gosto disso. Gente, se a gente vê, entender que a nossa mente cria o tempo todo, criam verdades e mentiras. Crenças, então, limitantes, uma atrás da outra. Só que a gente precisa aprender a correr para Jesus e entender o que está acontecendo dentro de nós. Jesus nunca vai querer te mostrar o que está acontecendo externo, sem antes te mostrar o que está acontecendo dentro. Tanto que, se você parar para pensar e ler a Bíblia, a palavra de Deus diz que todas as transformações, todas as libertações que ele fez, foi de dentro para fora. A partir do momento que ele curava, que ele libertava, as pessoas enxergavam o que realmente estava acontecendo fora e nem tudo era o que parecia. Vá para perguntar pro... Como é que é o nome daquele lá que fala... aquele que fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartolomeu, coisa assim, Bartimeu, que era cego. Depois que ele começou a enxergar, quantas dúvidas ele tirou? A mulher do fluxo de sangue, quando tocou na orla de Jesus e foi curada. Como que ela começou a enxergar a sua volta? Consegue entender que é de dentro para fora. Amém? Deixa Jesus trabalhar no seu coração. Assista esse vídeo de novo, porque é edificante. E é isso, gente. Espero que Deus fale com você melhor. Beijo.